Bem-vindo, alunos. Aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. E a aula de hoje será sobre exemplos resolvidos sobre os íons, que é o assunto da Química 1 da primeira série do ensino médio. Esse assunto vocês viram na aula passada e hoje nós vamos trabalhar então a resolução desses exemplos. Mas antes, vamos fazer uma breve revisão. Vamos lá para a aula então. Na Química 1, nos íons, nós vimos a questão dos cátions e ânions. E o que a gente observou? Que o cátion é quando o átomo perde elétrons, ficando positivo. E o ânion é quando esse mesmo átomo ou um outro átomo ganha um elétron e fica negativo. Então, quando ele vira um cátion, ele vai ter um sinalzinho de mais, que é o positivo, e quando ele vira um ânion, ele vai ter um sinalzinho de menos. Por isso que ao lado do átomo aparece esse sinal de mais ou menos. Lembrando que, quando o átomo é neutro, ele contém o Z igual ao P igual ao E, ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. O elétron será diferente, então, quando esse átomo for um cátion ou um ânion. Nesse caso, ele vai ser positivo ou negativo. Na continuação desse vídeo, eu vou apresentar então para vocês os exemplos resolvidos e quero que vocês anotem no caderno de vocês, no caderno de Química, porque na próxima aula nós vamos estar trabalhando uma lista de exercícios. Vamos lá então para esses exemplos resolvidos. Vamos então para a correção e visualização dos nossos exemplos aqui sobre íons na aula de Química 1 para vocês, alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu tenho aqui uma pergunta, primeira questão: qual o número de prótons e elétrons do íon Mg+2 e do P-3? Observe então que o Mg é positivo e o P é negativo. Como eles são positivo e negativo, eles não são átomos nêutrons, eles são íons. O Mg é o cátion e o P, por ser -3, é o ânion. Isso quer dizer que o Mg+2 ele é positivo porque ele perdeu elétrons, enquanto que o P-3 é negativo porque ele ganhou elétrons. Vamos lá para a resolução. Então observem que num átomo neutro, o P é igual ao Z e é igual ao E. Então aqui eu coloquei o Mg, que é o magnésio, 12. Ele tem prótons 12, elétrons 12. Porém, quando ele vira Mg mais 2, isso quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, nesse momento, ele não tem 12 elétrons, e sim, ele tem 10 elétrons. A resposta, então, é prótons 12 e elétrons 10. Isso para o Mg. Já para o elemento P, que o normal dele é 15, para o elemento P, onde ele tem número atômico 15, o próton dele é 15 e o elétron dele também é 15. Porém, quando esse P se torna um íon e ele vira negativo, se ele ficou -3, isso está dizendo que ele ganhou 3 elétrons. Então ele não tem mais 15 elétrons. Nesse momento, o elétron dele vai ser 18. Então as respostas aqui seriam 15 e 18. Essas seriam as respostas corretas para essa questão. No Mg, 12 prótons, 10 elétrons. No P, 15 prótons, 18 elétrons. Lembra que se ele está positivo é porque perdeu elétrons e se ele está negativo é porque ele ganhou elétrons. Essa é a questão do íon. Na questão 2, o número atômico do elemento X é 68. Os íons X-1 e Y+3 são isoeletrônicos. Responda, qual o número atômico do elemento Y? Então, uma coisa que eu não havia falado para vocês antes. Essa palavrinha aqui, chamada isoeletrônicos, quer dizer que eles têm o mesmo número de elétrons. Então,
Então o elétron deles tem que ser igual. Então nós vamos montar aqui primeiro a questão. Observe aqui que no lado esquerdo eu coloquei então que o elemento X, ele está neutro, ele tem prótons igual a 68 e elétrons igual a 68. Quando esse X se torna X menos 1, ele virou um ânion. O que o menos 1 está dizendo para esse elemento? Que ele ganhou um elétron. Então, se ele tinha 68 elétrons, nesse momento agora ele tem 69 elétrons. Porém, o elemento X e o elemento Y são isoeletrônicos. Isso quer dizer que o elétron do elemento Y tem que ser 69. E se o elétron do elemento Y tem que ser 69, quantos prótons tem o elemento Y se nesse momento o Y é mais 3? O que esse mais 3 está dizendo? Que quando ele virou mais 3 é porque ele perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons é porque ele tem que ter 3 prótons a mais que o número de elétrons. Se o elétron é 69 e não posso mais mexer nesse número, o próton tem que ser quanto? 69, 70, 71, 72. Logo, o número atômico do elemento Y será 72, porque nesse momento ele é mais 3. E se ele é mais 3, isso quer dizer que ele tem elétrons igual a 69. É um exercício diferente do outro, vocês podem estar revisando ele novamente para entender melhor. Aqui na questão 3, quando o átomo de um elemento químico se transforma em ânion, quando ele se transforma em ânion, o que ocorre? Ocorre aumento do número de quê? Elétrons, prótons, nêutrons, atômico ou massa. Quando ele vira um ânion, o elemento X, que ele fica negativo, lembra que quando ele fica negativo é porque ele ganha elétrons. Então vai acontecer um aumento do número de elétrons. Não vai mexer no número de prótons, não vai mexer nos nêutrons, não mexerá no número atômico nem no número de massa. Simplesmente acontecerá um aumento no número de elétrons. E se, por exemplo, ele virasse um cátion, que é o positivo, o que ia acontecer? Uma diminuição no número de elétrons. Então, quando ele vira um ânion, aumenta o número de elétrons. Aqui na questão 4, qual o número de prótons e elétrons do íon Sn mais 450? Parecida com a primeira questão, nós pegamos aqui o Sn, sabemos que ele é 50. O Sn normal, ele tem então prótons 50, elétrons 50. Quando ele fica mais 4, esse positivo está dizendo que ele virou um cátion. E quando ele vira um cátion, ele perde elétrons. Então, desses 50 elétrons que ele tinha, ele ficará agora com apenas 46. Então, essa é a resposta. Ele tem 50 prótons, 46 elétrons. Já o N, normal é 7, ele tem 7 prótons e ele tem 7 elétrons. Porém, quando esse N fica um ânion, ele fica negativo, é porque ele ganha elétrons. Então ele não vai ter mais 7. Ele vai ter nesse momento 10 elétrons. Então aqui eu tenho 7 prótons e 10 elétrons. É isso, quando é cátion perde elétron, quando é ânion ganha elétron. E aqui na última questão nós temos o seguinte: sabendo que o número atômico do elemento X é 52 e o número de massa é 128, qual o número de prótons, nêutrons e elétrons quando ele virar um cátion trivalente? Vamos lá por partes então. Pega seu elemento X e coloca os valores que a gente tem para ele. O número atômico dele é 52. Lembra na explicação de estrutura atômica? Em cima é o A, embaixo é o Z. Então, para esse elemento, em cima eu coloco 128 e embaixo 52. Esse elemento tem quantos prótons? Ele tem prótons igual a 52. Ele tem quantos
nêutrons. Quantos nêutrons ele tem aqui? Nêutrons, ó, prótons, nêutrons. Nêutrons é o A menos o Z. Então eu vou fazer a continha aqui do A, que é o 128, menos o 52, e vai me dar o número de nêutrons. E aí nós vamos ter como 76. Agora, quantos elétrons ele tem? Se eu não tenho nem cátion nem ânion, ele vai ter o mesmo que o número de prótons. Prótons, prótons e elétrons e número atômico, 52. Porém, esse elemento ele virou um cátion. E o que é o cátion? É quando ele fica positivo. Vou mudar a cor aqui para vocês verem. Ó. Positivo. Ele ficou positivo. É um cátion. Se fosse ânion, era negativo. Ele virou um cátion tri. Tri quer dizer o quê? 3. Então, esse elemento virou um cátion positivo 3. E se ele tinha elétrons igual a 52, ele não tem mais 52. Lembra que se ele virar um cátion, ele perde elétrons. E ele perdeu 3. E nesse caso, ele vai ter elétrons igual a 49. Então, a resposta dessa questão é prótons 52, nêutrons 76 e elétrons 49. Ok? Anotem esses exercícios, essas correções no caderno de física, do caderno de química de vocês, porque na próxima aula a gente vai estar trabalhando com uma lista de exercícios. Certo? Um abraço, até a próxima aula então.